Fala galera, mais uma aula exclusiva, sensacional, de grátis, por enquanto, brincadeira. Vou inaugurar aqui nos estudos profundos de direito alguns comentários, análises acerca de julgamentos famosos na história. Por quê? Porque eu quero, né? Por que não fazê-lo? Legal, vamos lá. E aí vou começar por um julgamento muito famoso, julgamento de Jesus. Já tinha pensado nisso, sobre o enfoque jurídico? Duvido. Mas hoje, juntos vamos ver o julgamento de Jesus sobre o enfoque jurídico. Então, a gente vai entender por que Jesus, um cara tão maneiro, foi condenado à pena de crucifixão. Eu já dando um spoiler, né? Que essa é a pena que ele sofre ao final. Ele era um cara muito maneiro, que estraga realmente o fã-clube, né? Não é tão legal assim. A gente vai ver certos aspectos jurídicos, como por exemplo, ele teve advogado, ou ele contratou um defensor público, tinha na época a defensoria pública, ou ele fez sozinho sua defesa, como é que foi essa defesa, que argumentos de defesa ele utilizou. Então é isso. Jesus, ele é preso após uma caguetada. Teve um X9 na história, o Judas, que era discípulo de Jesus. Então Jesus é levado ao Sinédrio, que era onde estavam os sumo sacerdotes Caifás e os principais sacerdotes e anciãos judeus. Eles queriam dar uma rasteira em Jesus com falsas testemunhas, mas estavam tendo dificuldade, né, de convencer alguém a mandar um caô contra Jesus. Até que eles conseguiram 2 testemunhas lá que se sujeitaram a esse triste papel. Devem ter pago uma moedinha, né? Aí elas falaram assim: olha, ele falou que pode derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Aí o Caifás olha para Jesus e fala assim: ó, ouviu a acusação? Não vai rebater não? Mas aí Jesus faz a primeira defesa dele: fica em silêncio, permanece calado, invoca o direito ao silêncio. Mas o Caifás insiste, joga na lata dele: irmão, fala agora, tu é o Cristo, Filho de Deus? Aí Jesus dá uma sacaneada, né? Ele fala assim: ó, sei que tá falando, eu não falei nada não. Às vezes ele dava mais gastada, né? Mas aí logo depois, se você for ver o relato bíblico, ele meio que confirma que ele era assim o Filho de Deus. Aí o Caifás sorri de orelha a orelha e fala: ó, assumiu, precisa mais de testemunha não, já temos a confissão, obrigado, podem ir embora. E aí, o que acontece? Os demais presentes, sacerdotes lá, falam: olha, não tem jeito, Jesus é réu de morte mesmo. Então, Jesus é torturado. Pouco se fala dessa tortura, né? Porque a outra é mais lembrada, da crucifixão. Torturam ele, já cospem na cara dele, dão socos e tapas na cara dele. O ser humano é muito mau, né? Mas ali era Roma. Os judeus não tinham chamada autodeterminação dos povos. Eles não podiam simplesmente julgar e matar Jesus, executar a pena, porque a Judéia, ela era uma província do Império Romano. Então, se eles fizessem isso, eles iam estar negando o poder de Roma, a sua jurisdição. Lembrando que essa luta por autodeterminação dos povos vai ser uma questão realmente que a esquerda vai lutar muito, nesse contexto de imperialismo, enfim. Não tem nada mais zoado do que um povo não poder resolver suas próprias tretas, que é o que acontece aqui. Eles tiveram que bater lá na porta do Pôncio Pilatos, o pessoal acha que era o promotor do Ministério Público lá de Roma. Na verdade, ele era o governador da província da Judéia, a província romana. Aí o X9 Judas,
ele assume que fez uma notícia crime falsa, mas os anciãos não levam isso em consideração. Eles queriam mesmo era matar Jesus, né? Isso seria um mero detalhe. Falsificando provas, né, pelas testemunhas, claro que não levaram isso em consideração. Dizem que o X9 morre cedo, né? E aí Judas de fato se arrepende, olha a bosta que eu fiz, cara, entreguei meu amigo por umas moedas. E aí ele vai, acho que pelo relato da Bíblia, ele é até poético, assim, ele solta as moedas e se enforca, né, se não me engano. Ele se mata. E aí, Judas foi pro céu? Dizem que quem se mata não vai pro céu, né? Mas ele se arrependeu, né? Acho que ele merece. Arrependimento tá aí, né? Justamente para isso. Então, Pôncio Pilatos pergunta: és tu o rei dos judeus? Jesus responde: mesma gastada que ele deu para os judeus naquela hora. Olha, você que está falando aí, não falei nada não. Então os anciãos acusam Jesus perante Pilatos. Ó, falou sim, falou que era filho de Deus, falou que era o rei dos judeus, correu no crime de blasfêmia. Esse que era o crime que ele era acusado, de blasfêmia. Mas Jesus, mais uma vez, permanece em silêncio. Pilatos deve ter olhado, Pilatos romano, nariz em pé, deve ter olhado, tipo, cara, esse povo inferior, com essa treta ridícula que não me importa. Com certeza. E aí, como era época de festa, rolava tipo um indulto. O Pilatos, ele perdoava um dos condenados. O indulto é uma manifestação de poder muito grande, né? Muito simbólica, porque você é aquele cara que condena e ao mesmo tempo o cara que tem o poder de perdoar e ainda sai como benevolente da história. E aí o que acontece? Tinha na história um 5-7 boladão Barrabás, que era um ladrão. E aí os anciãos atiçaram o povo, os anciãos também, atiçaram o povo para escolher o 5-7, Barrabás, no lugar de Jesus. Aí o povo grita, ensandecido, a gente quer Barrabás. E aí Barrabás é solto, ganha um indulto, e quem... Jesus realmente vai ser condenado à morte, vai ser crucificado. Aí o Pilatos, ele lava as mãos literalmente, né? O pessoal acha que é só uma metáfora, mas ele de fato lavou as mãos com água. Claro que teve esse simbolismo, né, de cagar para a história, e falou o seguinte: bom, eu não tenho culpa pela morte desse inocente. Tem sim. Tu sabia que ele era inocente desde o início e não fez nada para salvar ele. Você podia e devia ter feito alguma coisa. Pelo contrário, o que Pilatos faz na prática, com essa lavada de mãos, é que ele homologou, nem que seja tacitamente, a sentença. Sentença que foi aplicada por um povo judeu, apesar de ter sido manipulado, e os anciãos, os sumos sacerdotes, os principais, né, da Judéia. Então Jesus é barbaramente torturado mais uma vez, colocam nele uma coroa de espinhos, aí batem nele, cospem nele, debocham dele, falam: ai, o rei dos judeus, seu esplendor e glória, e levam ele para ser crucificado. Crucifixão era uma pena comum em Roma. Ela consistia em prender o condenado, martelar mesmo, prender ele com cravos, espinhos, numa cruz de madeira, e deixar ele lá para morrer. Geralmente era por asfixia, o corpo ficava tão fraco que morria por falta de ar a pessoa. Às vezes a tortura antes era tão forte que a pessoa morria ali mesmo com a tortura. Um famoso que morreu crucificado também na Roma Antiga foi Espartacus, o escravo revolucionário.
é considerado que essa pena de crucifixão os romanos aprenderam com gregos, com Cartago, e por sua vez os gregos aprenderam com os persas. Essa pena desgraçada, terrível. Bom, a história você já conhece, né? Jesus morre na cruz entre dois ladrões e ressuscita 3 dias depois. A gente viu então, falando agora sobre a defesa de Jesus, que ele fez uma autodefesa, ninguém defendendo, não teve advogado, defensor público, foi ele mesmo. Fez uma defesa muito chinfrim. Praticamente não rebateu a acusação, pelo contrário, ficou em silêncio, que eu considero algo horrível. Em tese, na teoria, que teoria não é nada por direito. Na teoria, se você fica em silêncio, o silêncio não pode ser interpretado contra o acusado, até hoje. Mas na prática, o juiz ouve isso, o que ele pensa? Tá devendo, estou dando oportunidade dele rebater a acusação, se explicar, ele vai ficar calado? Não, tá devendo. Isso é o que acontece. Então, assim, se você é advogado e está assistindo isso, pensa 3 vezes antes de instruir seu cliente a ficar em silêncio, tá? Mas então, realmente não fazia muito sentido Jesus caprichar numa defesa, porque ele já sabia que esse seria o seu destino, né? Não ia perder tempo ali com vários argumentos mirabolantes, e vai que dá certo. Aí a profecia não ia se cumprir, né? Ele até tentou fugir inicialmente, falou: pai, se der, afasta de mim esse cálice, que ele sabia que seria muito amargo, muito pesado de suportar. Mas como não deu, aí ele se entregou mesmo, não caprichou muito na defesa. Esse processo foi zoado dessa forma, porque o que acontece quando vigora é o chamado direito penal do inimigo. Essa expressão foi cunhada por Günther Jacobs, que está vivo, né? É um jurista alemão que fez essa teoria horrível. Na verdade, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre essa teoria do direito penal do inimigo, te provar por A mais B que não foi Günther Jacobs que criou essa teoria. Na verdade, foi Cícero, há 2 milênios atrás, lá em Roma, de novo Roma. Mas fica para uma próxima aula. Então, o Günther Jacobs, sem dúvida, foi aquele que cunhou a expressão, ajudou a difundir. O pessoal que critica muito essa teoria acha que o Günther Jacobs fez uma visão crítica, mas não, ele defendia mesmo. O que ele defendia? Que para o inimigo não pode ter essas garantias, direitos e garantias fundamentais que tem para o cidadão comum, aquela coisa do cidadão de bem, né? Se você de fato se coloca como inimigo do Estado, acabou, é uma despersonalização que acontece na prática. Tu perde seus direitos e garantias fundamentais e aí, rachar para cima do dito inimigo. E quem é o inimigo? Coitado da esquerda, volta e meia colocam ela aí como inimigo, terrorista. É um perigo essa teoria dele, que a gente vai ver mais detidamente numa aula específica. Mas ele falava basicamente que você tem que ter um direito para o cidadão, só faltou falar para o cidadão de bem, né? E um direito para o inimigo, que é ferrar com ele. Para esse direito penal do inimigo, os direitos e garantias fundamentais se mostram até como um empecilho para você condenar ele rápido e de forma contundente, de preferência matando, né? Porque é o que eles querem fazer com os inimigos. Engraçado que ninguém fala sobre o direito penal do amigo. Eu vou fazer um livro sobre isso. Não me copia não, por favor. Deixa eu pesquisar mais, com mais paciência, ter tempo para escrever, que eu vou fazer esse livro do direito penal do amigo. Por exemplo, o Günther Jacobs, ele faz crer que só tem essas 2 situações, né? Direito tratando todo mundo de forma igual, e se você é considerado inimigo, aí bota para rachar. Mas e o direito penal do amigo? Dá um exemplo agora que aconteceu. Vamos supor um exemplo aí, né? Sei lá, vamos supor que você está de olho numa vaga de ministro do STF.
Aí o que você faz? Você concede um direito da pessoa ter uma prisão domiciliar, sendo que ela é uma foragida da justiça. Uma coisa que você não vê por aí acontecer muito, né? Mas como você está de olho numa vaga, você quer puxar o saco do governo e dos seus aliados. Então, direito penal do amigo, terceiro direito que existe. Claro que eu vou fazer o livro criticando isso, direito penal do amigo e do inimigo, diferente do Jacobs. Então, acabei me perdendo aqui. Bom, chega de direito penal do inimigo, né? Direito que vai focar na pessoa e não nos fatos, como deve ser. Tá bom. Fica para uma aula futura, porque é um tema muito importante, muito. Seguindo, porque estavam falando que minhas aulas estavam pequenas, então vamos ao conteúdo. Uma das críticas à pena de morte é que se tem um erro, não dá para voltar atrás. A pessoa morreu, acabou. Porque se fosse assim, uma prisão injusta que transitou em julgado, ainda assim você pode fazer uma revisão criminal, o cara vai ser solto, você limpa a ficha dele, ainda pode correr atrás de uma indenização maneira, quanto Estado. Mas então, depois que o cara morre não tem volta, a não ser que seja Jesus, né? Porque Jesus é sinistro, ele venceu a morte e ressuscitou 3 dias depois. Agora imagine se ele não tivesse morrido, se ele não tivesse sido condenado à morte, ressuscitado, não haveria o cristianismo, ele não teria essa força que teve, porque como ele ressuscitou, venceu a morte, o povo pensou, pô, ele é o cara mesmo, ele é o Filho de Deus, porque ele venceu a morte. Interessante, né? Vamos combinar, o julgamento de Jesus foi todo zoado. Se ele tivesse me contratado, as coisas não teriam acontecido dessa forma. Eu teria pedido a nulidade absoluta do processo. Olha comigo, processo que pode culminar na morte da pessoa, correu na velocidade da luz. Ele foi mais rápido até que o julgamento do Lula. Sem provas, inclusive as provas que estavam tendo no início eram totalmente forjadas, ilícitas, né? Aquelas testemunhas. Por isso que falam que testemunha é prostituta das provas, né? Mó vacilo com as prostitutas. Corta essa parte, por favor. E assim, a bagunça, quem foi o juiz? Quem julgou e condenou Jesus? O Pilatos, ele só homologou a sentença. Quem condena mesmo é o sumo sacerdote, os anciãos, o povo judeu, que foi manipulado mais uma vez. Isso gerou um antissemitismo bizarro, que a gente vê reflexos até hoje. Porque galera hater, geralmente de extrema direita, né, vai apontar o dedo e falar, porque vocês mataram Jesus. Então assim, o antissemitismo que tem reflexos até hoje. O antissemitismo é outra praga aí que tem que ser combatida. Tá bom, né? Ficou muito grande. Valeu. Espero que tenham gostado. Vou fazer comentários super pertinentes que nem esse de outros julgamentos famosos e continuar as aulas como a gente vem fazendo. Um abraço. Valeu.